que resgata a autoestima das mulheres. Para falar sobre endometriose, está aqui comigo o Dr. Cláudio Crispim Júnior. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Olha, eu faço questão, doutor Cláudio, de trazer essa pauta de endometriose para o Brand Mulher, porque, como eu falei, é uma doença silenciosa. Muitas mulheres não sabem que tem até, sofrer com os sintomas, dores na relação, dores no período menstrual. Algumas vezes a endometriose é silenciosa, mas uma doença realmente séria e que precisa de cuidado, precisa que a gente alerte, porque muita gente nem sabe que tem. Exatamente isso. A questão de ser silenciosa, eu concordo 100% contigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Nossa, é uma honra eu que agradeço. Estarmos nessa emissora tão tradicional. Na verdade, muitas mulheres têm sintomas e eles, na verdade, eles não são diagnosticados, ou mesmo existe um preconceito daquela questão de sempre que a mulher tem que sentir dor. Que a avó fala para a mãe fala para a filha que menstruação tem que doer e que dor é normal. Então, às vezes, a paciente ela não é tão silenciosa. Às vezes, ela tem uma cólica menstrual que é uma cólica forte, pode ser incapacitante, por exemplo, ela falta o colégio, falta o serviço, ela tem que ficar tomando remédio cada vez mais forte, só que aquilo para ela, na sua vida, no seu conceito, era normal, porque tem o conceito de que dor é normal, a dor menstrual, e não necessariamente a dor tem que ser normal. Então, obviamente, tem as pacientes que são pouco sintomáticas ou nem um pouco, é mais difícil de diagnosticar, mas é muito mais, eu acredito, que ainda temos a questão do atraso diagnóstico, muito pelos mitos de que dor é normal, entendeu? Por exemplo, eu acho tão bom quando eu vou falar de um assunto que eu vivencio. Eu descobri que eu tenho endometriose quando eu tentei ser mãe e não consegui engravidar. Então, eu não sentia dor, nunca tive cólica menstrual, não sei o que é isso. E tentando engravidar, as tentativas, assim, não acontecia a gravidez, enfim. Fui a um médico que é especialista, eu não sabia, ele era ginecologista, mas a especialidade em endometriose, Dr. Petrus Câmara, de Recife. E com um toque, doutor Cláudio, ele falou, olha, você tem endometriose, por isso que você não engravida. Um dos sintomas da doença é a infertilidade, que pode acontecer, Por diversos motivos a doença leva a isso, mas ela pode levar à infertilidade. Então, às vezes, os sintomas se manifestam com a paciente tentando engravidar e não conseguindo de forma espontânea, E é interessante que você falou do exame físico, da importância da medicina tradicional. Com um toque, ele falou, você tem endometriose. Quando a doença é profunda, e ser profunda ou ser superficial, é critérios de livro, mas assim, existe uma diferença pequena entre elas. Na verdade, quando a doença é profunda, quase 90% das vezes, ela pode ser diagnosticada com exame físico. Só que a gente tem aquelas histórias de que muitos não são examinados, ou na verdade, tem as pacientes realmente que não têm um foco profundo, que é mais difícil de diagnosticar. Mas realmente o exame físico ele é tão importante como a anamnese, como a conversa com a paciente. Aquela paciente que tem dor, você só de conversar com ela, você já tem que pensar, número 1, 2 e 3, endometriose. Aquela que fala que tem dor menstrual, a dor dela está piorando com o tempo que vai passando, a dor dela cada vez precisa de mais remédio, ela tem dor na relação sexual, ela tem uma dor que agora não é só na menstruação, uma dor que pode vir em qualquer época do ciclo menstrual. Então, quando você começa a ouvir essa história da paciente contando, eu tenho que pensar em endometriose, Não pode ter o atraso diagnóstico médio ainda é de 7 anos, Então, a paciente começa a manifestar os sintomas. 7 anos atrás até você fazer o diagnóstico. Então, a doença pode estar muito pior quando você pegar ela lá na frente, entendeu? Agora, nós temos algumas dúvidas da população com relação à endometriose. Vamos lá. A mulher que sofre de endometriose, é verdade que ela não gosta de sexo? Então, o gostar de sexo, assim, a sexualidade é um tema muito mais amplo, mas a verdade é que um dos sintomas principais da doença chama-se dispareunia profunda. O que é esse nome? É dor na relação sexual quando tem o contato do pênis no fundo da vagina. Então, a paciente que tem dor na relação, ela tende, cronicamente, a evitar ser algo que, em vez de dar o prazer que ela deveria dar. Não é que não gosta. Exatamente. Ela evita para não sentir dor. Exatamente isso. Isso gera um ciclo vicioso da paciente começar a ter depois a dor que era só profunda quando tinha o contato do pênis com o fundo da vagina, começa a ter uma dor superficial, pode gerar uma vulvodina, um vaginismo, outras situações também. Mas a questão não é essa, a questão é que algo que era para ser prazeroso,
é algo doloroso para ela geralmente, entendeu? Doutor Cláudio, agora, quais são os dados, né, de mulheres afetadas com endometriose no Brasil? Então, o que a gente tem de estimativa é que cerca de 10% da população feminina... Aumentou um pouco, né? Sim, porque alguns anos atrás, assim, eu dei uma pesquisada, estava em torno de 3%. Sim. Hoje já... A gente tem dados na literatura que variam de 3 a 15, mas a gente fala uma média de 8 a 10% da população em idade fértil. Qual é a faixa etária dessas mulheres? A faixa etária é de 25 a 45 anos. É aquela paciente ainda em idade fértil, aquela paciente, a mulher que está na sua vida reprodutiva, tanto do ponto de vista de gravidez, como do ponto de vista também profissional. É a mulher jovem. Porque a tendência da paciente no pós-menopausa, que é a média de 50 a 51 anos, a menopausa, é os sintomas da doença meio que sumirem, né? E a doença tender a não evoluir mais no pós-menopausa, tá? Então, é uma doença de paciente jovem, é uma doença de paciente que tem seus ciclos menstruais, né, ainda aflorados, que tem muito hormônio circulando ainda no seu corpo. Então, é uma doença de paciente jovem. Como que acontece? Só para as pessoas entenderem a endometriose no nosso organismo. Então, as causas delas, por mais que tenham várias teorias, a gente não sabe 100% de como surge a doença. Tem a teoria mais aceita e a mais famosa, que existe a teoria da menstruação retrógrada. Basicamente é o seguinte, quase todas as mulheres, até quem não tem a doença, quando menstruam, parte do sangue sai pela vagina, normal, a menstruação, mas como as trompas não têm válvulas, parte do sangue sai pela trompa, ela volta pela trompa e cai dentro da cavidade abdominal. Isso levaria célula endometrial para dentro da barriga. E agora, se toda mulher, ou quase toda, tem isso, por que não são todas que têm a doença? Essa é a explicação que tem teorias imunológicas, teorias genéticas, tem diversas teorias que poderiam explicar, mas nenhuma ainda fechou bem a teoria final, né? Por exemplo, tem paciente que tem doença no cérebro, no olho, na amígdala. Como é que você explica o endométrio chegar nas amígdalas, por exemplo, da paciente, quando a paciente, na verdade, a gente sabe que não tem uma comunicação do abdômen com a garganta, né? Então, são teorias que a gente tem que pensar, será que foi via hematogênica? Será que ela atingiu um vaso sanguíneo e alcançou as amígdalas? Então, são muitas teorias, a gente não sabe 100%. Pode ser uma mistura dessas teorias, na verdade. Doutor Cláudio, eu gostaria de convidá-lo para a gente vir ao telão, para a gente explicar a diferença, né, de um útero normal e um útero afetado com a endometriose. Tá certo. Basicamente o seguinte, o que é importante a gente saber é que a doença pode afetar o útero, mas geralmente a doença não é uterina, né? Por quê? Basicamente a camada interna do útero que a gente tem, que é o endométrio, quando ele se desloca pela trompa e cai na cavidade, ele pode se depositar em diversas regiões. Pode ser nos ligamentos uterinos, na parte posterior do útero, pode ser no ovário, nas trompas, etc. Então, na verdade... No intestino, na bexiga, né? Principalmente na região pélvica, intestino, bexiga e os ligamentos uterinos, tá? Então, na verdade, muitas mulheres têm um útero muito normal e têm muita doença de endometriose. Por isso que o mito que tem, vou tirar o útero e vou tratar a doença, isso não é verdade. Né? Por vezes, a doença, ela cresce no músculo do útero. Isso gera uma outra doença chamada adenomiose, que é como se fosse a endometriose do músculo uterino, tá certo? Mas, basicamente é isso. A camada interna do útero, o endométrio, que é aquela parte onde essa doença, o endométrio, além de implantar, ele gera essa doença chamada endometriose. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, depois eu continuo conversando com o Dr. Cláudio. A gente vai falar também de alguns mutirões que são feitos no Brasil para cuidar dessas mulheres, porque realmente, com relação à saúde pública, existe uma deficiência aí grande no tratamento da endometriose. Eu espero por você, não sai daí. Olá, boa tarde, Gal. Boa tarde para você que está assistindo o Band Mulher. Eu sou Fernanda Tuber, a Tuberzinha, e eu vou dar dicas de decoração para você que quer deixar a sua casa com a sua cara. Hoje vamos falar do estilo de decoração kitsch. Você já ouviu falar nesse estilo? É um jeito de decorar cheio de personalidade, com peças engraçadas, muito divertidas e coloridas para dar um up no astral da sua casa e deixar a sua casa cheia de história para contar. Você sabia que o flamingo, o abacaxi, eles fazem parte desse universo? E você quer saber a vantagem? Você gasta pouquíssimo para decorar, porque você pode encontrar esses objetos em lojas baratas, em brechóis, em feiras de artesanato. E aí, você curtiu? Fica ligado no programa e aguarde a próxima dica.
Voltamos aqui com o nosso Band Mulher. Eu estou conversando com o Dr. Cláudio Crispim Júnior. Estamos falando sobre endometriose. É um assunto muito sério. A gente vai falar agora sobre dados aqui do estado do Rio de Janeiro. Quantas mulheres são afetadas com essa doença e qual o atendimento, né, que é dado, porque isso é muito importante. Se você tem plano de saúde e você consegue a um bom médico ser atendido, ok. Mas aí se você não tem um plano de saúde, o estado te atende, qual a deficiência? Aí tem um instituto, por isso que a gente já tinha falado outra vez de endometriose no programa, mas eu acho que a gente tem sempre que voltar a falar de assuntos sérios. E eu fiz questão de trazer, primeiro, porque eu sofro com endometriose. Eu engravidei, tenho meu filho maravilhoso, já tentei engravidar de novo, não veio, agora eu já estou na dúvida, doutor Cláudio, se eu quero mais um. Mas assim, o problema é a endometriose e é uma doença séria e que a gente precisa estar atenta, como tantas outras, para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente. A gente fala aqui todos os dias do cabelo, da maquiagem, da roupa, mas o principal, por isso que todas as terças e todas as quintas, você tem um consultório médico aqui para você no nosso Band Mulher. Lembrando que a gente conversa, mas você tem que procurar um médico. Médico é prevenção, tá? Não espera ficar doente para ir ao hospital buscar. Você tem que prevenir. Se você depende do estado, programa, né? Coloca na agenda, olha, eu vou marcar os meus exames durante o ano para fazer todo esse check-up, se possível, não é, doutor Cláudio? Sim. E não deixar acontecer. Assim, a questão do check-up e prevenção, eu concordo 100% contigo mais uma vez. A mulher, ela tende a ser melhor nisso do que o homem. Eu sei, né, disso, a mulher, são mais relapsos, o homem é bem relapso, né, com a saúde, né? Porque a mulher, ela tem aquela cultura de assim que menstrua, geralmente a mãe leva no ginecologista para ele orientar o que é aquela mudança no organismo, etc. Tá? Quanto à questão do Rio de Janeiro, né, que foi um dado importantíssimo. No Rio de Janeiro, a gente tem os dados de quanto? A gente não tem dados oficiais do Brasil, oficiais, tá? A gente meio que extrapola os dados mundiais para o Rio. Mesmo que a população seja diferente, a gente sabe que varia entre 5% a 15% da população feminina jovem, né? Então, assim, é muita mulher. O Rio é muito populoso, né? É muita mulher que tem doença e a maioria não sabe que tem. Isso é o pior. Sim, tá? Por isso que é importante, como eu falei, né? A gente se cuidando, ficando atenta aos nossos sinais, né? A gente vai se cuidar, porque no início eu citei, porque a minha é silenciosa. Eu não sinto absolutamente nada. Sim. É mais difícil. Exatamente. Mas, às vezes, com um exame físico bem feito, como foi no seu caso, você consegue ter uma pista diagnóstica. Pode não fechar o diagnóstico, mas pode ter uma pista. Então, mas nós temos no estado para fazer esse exame físico bem feito, uma vez que se você não tem o plano de saúde, a verdade é que ainda hoje muitos médicos também não conhecem a doença direito, né? A verdade é essa. Inclusive ginecologistas. É uma doença que ela não é tão nova assim, mas é uma doença que ela envolve alguns mitos, né? Então, assim, é uma doença ainda meio misteriosa. A verdade é essa. Mas existem serviços públicos, sim, que tentam ajudar os pacientes com endometriose. A grande questão da endometriose não é nem a questão de ter ou não o serviço apenas, é que uma parte das mulheres necessitam da cirurgia como tratamento. E é uma cirurgia que a gente pode ver que envolve, né, intestino, pode envolver a bexiga, pode envolver nervos pélvicos, pode envolver diversas estruturas que para ser mais honesto com a paciente, exigiria uma equipe multidisciplinar. Ou seja, uma cirurgia que poderia exigir tanto o ginecologista, como o proctologista, como o urologista. E a gente não encontra esses serviços multidisciplinares para endometriose. A gente encontra, às vezes, um cirurgião geral no serviço, um ginecologista no outro. Então, às vezes, a paciente, o que dificulta muito é o tratamento cirúrgico. Doutor, qual é o trabalho do Instituto Crispim? Porque eu estive com a André, quero até aproveitar e mandar um beijo, né, na cidade PCD. Ela me falou do projeto, dos mutirões que são feitos no Brasil e da necessidade de fazer esses mutirões aqui no Rio de Janeiro também. Fiquei realmente encantada com o projeto que seu pai vem, né, com maestria fazendo. Quero mandar um beijo, parabenizá-lo e você aí seguindo também com esse trabalho. Sim, o Instituto a gente tem duas grandes partes, né? Uma é a parte assistencial, a parte de paciente, né, que a gente ajuda a tratar a doença, né? E a outra é a parte, na verdade, informativa, tanto de educação, a gente tem uma pós-graduação de cirurgia e a gente tem também a parte educacional, onde a gente faz os
mutirões pelo Brasil. Né? Os mutirões, basicamente, é a gente ir para outros estados, obviamente em união com algumas equipes, né, regionais, né? Não é só a gente. E a gente lá, com todo o apoio, inclusive do SUS local e também de empresas, às vezes, né, a gente consegue operar grande parte de mulheres que têm doenças muito graves, muito avançadas, ou que estão na fila há muito tempo para operar. E, além disso, a gente sempre faz a questão também de palestras, de aulas, para a gente tentar cada vez mais informar não somente a população médica, como a população leiga da doença. Então, os mutirões, eles têm a importância de ajudar as pacientes que precisam, a gente chega para operá-las 100% SUS, né? Geralmente a gente tende a pegar os casos que estão na fila há mais tempo, ou os casos mais graves, né? Porque são cirurgias longas, não dá para você fazer 15 cirurgias no dia, né? Mas a gente consegue pegar as cirurgias que a gente considera mais essenciais naquele momento para a gente fazer, entendeu? Então, é algo importante tanto para as mulheres que têm a doença, como também para a gente levar a informação não somente do que é a doença, mas como tratá-la, como acompanhar. A gente leva a equipe multidisciplinar para eles entenderem que é importante. Então, o Instituto, ele, hoje em dia, não é só mais uma empresa assistencial, é algo também muito maior em relação à parte educacional também. E tem apoio do Estado? Não, a gente é uma instituição privada, né? Mas, basicamente, quando a gente vai fazer mutirões, a gente consegue apoio de empresas que vão levar materiais, que vão levar... Para a gente conseguir fazer uma cirurgia dessa, a gente precisa de material, não tem jeito. Não dá para você fazer isso com material antigo ou não, né? O que tem de melhor, porque são cirurgias complexas, né? Então, é muito mais... o que a gente consegue do Estado, geralmente, é o SUS local. No Rio, a gente não consegue muito bem isso ainda, são várias questões, tá? Mas fora do Rio, a gente consegue alguma internação pelo SUS, ou então a gente consegue até um apoio público-privado em hospital, entendeu? Mas a gente mesmo, o Instituto, não tem nenhuma relação com o governo. Olha, tem mais uma pergunta, né, pra gente. Vamos lá. Parto normal cura a endometriose? Essa pergunta é muito boa, porque ela envolve diversas coisas. Primeiro, é o mito de que a gravidez cura a doença, né? E isso, saiu um artigo agora em 2018 de uma equipe, de um grupo da Nova Zelândia que é excelente na doença, e eles fecham um artigo falando assim: a gravidez não cura a endometriose. Então, assim, nem o parto, nem a gravidez. A doença, ela consegue ser tratada e manejada com remédio. Eu consigo segurar sintomas ou ajudar a paciente a engravidar, tá? Eu posso conseguir fazer isso. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara é que não existe nenhum método não cirúrgico para você eliminar os focos da doença. Então, não vai ser o parto, não vai ser a gravidez, não vai ser o uso da pílula que vai eliminar a doença. Ou seja, porque entende, né? Assim, muita gente comenta, se você para de menstruar, você cura a endometriose. Sim. Não é. Não. Você para de alimentar os focos, mais ou menos isso? Exatamente isso. Exatamente isso. A gente tende a pensar que quando você bloqueia a paciente, seja com a pílula, qualquer uma que seja, quando você bloqueia ela fica em amenorreia, sem menstruação, eu consigo fazer com que eu não estou mais alimentando, fazer aquele foco crescer. Por mais que existam casos que mesmo a paciente bloqueada, mesmo assintomática, a doença pode crescer. Mas não é o comum. O comum é a paciente ficar estável, tá? Então, na verdade, né, a gente bloqueia para tentar fazer isso e segurar sintomas. Mas curar, a gente não garante nunca. Olha, nós temos um vídeo, vamos lá, para que a gente possa comentar, para a gente entender um pouquinho mais sobre a endometriose. Vamos lá. Primeiramente, né, assim, a prevalência exata, a gente não sabe, a gente sabe que varia entre 10% e 15%. 10% é uma prevalência bem legal. Os sintomas são os principais pontos para a gente falar, tá? Porque muitas pessoas acham que a gente tem endometriose, ela tem sangramento aumentado, igual o mioma, né? Não, o sangramento, ele é os sintomas mais raros, tá? O principal que a gente tem que pensar é dor. Dor na menstruação, dor na relação sexual, dor fora da menstruação ou a infertilidade, que é muito importante também. Então, raramente a paciente tem o sangramento aumentado por causa da doença. Isso é muito importante ficar claro que não é uma doença do útero, geralmente não é. Então, o sangramento não é o principal sintoma dela, entendeu? Esse é o grande problema da doença, é o tempo que a gente demora para fazer o diagnóstico até hoje, né? Muito por causa de a paciente não procurar o médico porque acha que a dor dela é normal. Ela ouviu da mãe, ouviu da avó, ouviu da tia. Poxa, tem dor menstrual, isso é normal, né? E não pode ser normal. E muitos porque os médicos não conhecem, né? Então, o diagnóstico precoce, ele pode prevenir que a paciente tenha uma doença no intestino, como qualquer outra doença. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, né, o diagnóstico precoce pode evitar umas complicações. Esse vídeo, basicamente, é o que eu falei, né, naquela outra foto, né, de como ocorre a doença, tá?
Essa é a teoria mais aceita, por mais que ela não explique todos os focos da doença, é a teoria mais aceita. A camada interna do útero, o endométrio, né? Todo mês que a paciente não está bloqueada com pílula, ele vai se preparar para receber o embrião, certo? Não engravidando, ele menstrua. Né? Essa menstruação, ela sai pela vagina de forma normal, só que parte dela acaba passando pelas trompas, né? Porque a trompa é um canudinho que não tem válvula. Então, quando o útero faz mini contrações para eliminar a menstruação, esse sangue volta pelas trompas e cai dentro da barriguinha. Só que isso é um processo fisiológico, acontece com quase 100% das mulheres. Isso é natural. E por que não são todas as mulheres que têm a doença? Esse é o X da questão que ninguém sabe explicar muito bem até hoje, né? Tem vários estudos de marcadores genéticos. Existe alguma relação com, por exemplo, a cabeça da mulher, aquelas mulheres que são mais preocupadas, ansiosas, ou não, doutor? Não, na verdade, existe relação com diversas coisas, tá? Inclusive com alterações mesmo psicológicas, etc, tá? Mas uma prova a gente não tem disso ainda, entendeu? Tem uma relação com doença autoimune, tem relação com doença genética, tem algumas relações, tá? Então, na verdade, percebo, as regiões acometidas pode até ser o útero, mas às vezes o útero é saudável, né? Por isso que, mais uma vez, eu vou até repetir, a gente tirar o útero não resolve a doença. Sim. Porque tu vai tirar o útero e a doença que está na parte de fora vai continuar lá, né? Então a doença, na verdade, ela é muito mais complexa do que parece. É uma doença benigna com comportamento às vezes maligno. Como é que uma doença benigna está invadindo a bexiga, está invadindo o intestino, né? Parece câncer quando você fala isso, né? Isso. Mas não é uma doença benigna, mas que tem esse potencial meio maligno, entre aspas, né? Entendeu? E a gente sempre orienta pacientes, sempre a procurar o médico. Ultrassonografia. Ou prevenindo ou não. A ultrassonografia faz diagnóstico? A ultrassonografia simples, aquela de rotina, não consegue ver. Tem que ser uma específica do abdômen. A não ser que a paciente tenha a doença no ovário, que pode fazer um cisto, ela pode ter uma pista diagnóstica. Entendi. Se ela não tiver a doença no ovário, geralmente tem que ser uma ultrassonografia com preparo intestinal, que é um ultrassom mais complexo. A ressonância é também, né, um bom arsenal, né, do ponto de vista de diagnóstico, tá? Mas o padrão ouro ainda é a cirurgia com biópsia. Por mais que não é todo mundo que tem que fazer a cirurgia. Porque na hora já diagnosticado, já opera muito, não é? Sim. É que hoje em dia a gente não faz mais a cirurgia só para diagnóstico, né? Você não tem essa indicação de, vou fazer a laparoscopia diagnóstica. Imagina, você vai operar, anestesia, bota uma lógica no umbigo, tem doença, sai e vai para casa, entendeu? Então hoje, quando você vai operar, você basicamente vai para operar para resolver. Então a gente precisa de exames anteriores que nos deem uma pista melhor, né? E hoje, aqui no Rio, a ressonância é muito forte para endometriose, é muito boa o padrão da nossa ressonância. Mas o ultrassom também é muito forte, São Paulo principalmente, tá? Ultrassom com preparo intestinal, é um ultrassom demorado de 1 hora, né? Não é aquele ultrassom que a gente faz em 5 minutos de rotina, entendeu? Doutor Cláudio, eu gostaria de te agradecer, colocar o Band Mulher à disposição de vocês para que a gente possa participar desse trabalho, né? Eu deixo também um espaço, se você quiser fazer, convidar as pessoas, né, as empresas, para colaborarem com esse trabalho de vocês, que é realmente incrível, para que a gente possa cada vez mais, né, tratar essas mulheres, né, e participar. Por favor. Sim, primeiramente eu que agradeço, né? É muito bom vir falar de um tema que a gente, né, está o tempo todo falando no Brasil inteiro, tá? A gente gostaria muito de ter um espaço para fazer o nosso mutirão do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. A gente não conseguiu até hoje. A gente tem quase 20 anos, né, nessa caminhada. Vocês precisam de um espaço clínico? Um espaço cirúrgico, basicamente. Cirúrgico. Para fazer as cirurgias. Para fazer cirurgias que envolvam, na verdade, pacientes do SUS, mas que a gente precisa ter estrutura. Né? Não adianta... Quantos pacientes seriam operados por dia nesse mutirão? Assim, com o mutirão, dependendo do número de salas de cirurgia, eu daria para operar de 4 a 5 pacientes por dia, tranquilamente, dependendo das salas cirúrgicas que seriam disponíveis. Teria que ser um hospital de grande porte que se colocasse à disposição para ajudar nesse mutirão. Com certeza. Não somente hospital, como você tem que também aceitar a entrada de material de fora, que são coisas meio burocráticas que envolvem, né, coisas que a gente não entende muito, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente queria muito um espaço, porque a gente faz... Só esse ano são 14 mutirões fora do Rio. Só esse ano. Tudo fora do Rio. Só que vocês são daqui, né? A gente é daqui, exatamente. Gente, eles são daqui. Olha que interessante. Daí eles fazem os mutirões fora do Rio de Janeiro, porque os outros estados apoiam o Instituto e aqui no Rio de Janeiro não tem apoio. Exatamente. Por favor, né? Eu faço um apelo aqui para que os hospitais, as pessoas responsáveis, médicos que tenham acesso, estejam assistindo o Band Mulher, por favor, vamos colaborar, porque tem muitas mulheres aí sofrendo o tempo inteiro e precisam ser atendidas. Com certeza. Obrigada, tá, doutor Cláudio? Você, sempre bem-vindo. Um beijo para todo mundo, né, que faz parte desse trabalho tão grande e tão maravilhoso, que a gente possa trazer outras vezes para alertar cada vez mais. Estamos à disposição, sempre.
Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho e depois nós vamos saber como deixar os cabelos das morenas iluminados. Depois do intervalo eu te espero. Ardênia, eu adoro o seu programa. Então hoje eu vim aqui para falar para os seus telespectadores sobre como organizar uma geladeira. O primeiro passo seria a higienização. A gente vai pegar um paninho úmido com água e vinagre, limpar toda a geladeira por dentro e depois passar um paninho seco. E aí então começar a colocar os alimentos dentro dela. Na porta vão ficar todos os molhinhos, temperos e líquidos, sendo que a gente tem que prestar bastante atenção na validade. Na gaveta, no gavetão, a gente vai colocar as folhas, frutas e legumes sempre higienizados e acondicionados em saquinhos plásticos como esse. Na primeira prateleira, a gente coloca a parte de enlatados, assim como doces processados. A próxima prateleira tem as frutas aquosas, como melancia e melão, assim como os ovos, sempre também higienizados e colocados em recipiente fechadinho, tá? A próxima prateleira são os produtos processados do nosso dia a dia, arroz, feijão, sempre tirados da panela e colocados em recipientes com tampa. A primeira prateleira é onde a gente coloca manteiga, iogurte, queijos, né, e presunto. Ardênia, eu desejo todo sucesso para você no seu programa e um grande beijo. Obrigada.
De volta com o nosso Band Mulher. E olha, cabelos escuros e com luzes estão conquistando cada vez mais a preferência das mulheres. A técnica é chamada de morena iluminada e tem ganhado muitas adeptas por aí, tá? Que querem continuar morenas e dar mais brilho e destaque aos fios, com tons e mechas diferentes. Oi, Gardênia. Você já ouviu falar na técnica morena iluminada? Hoje o Band Mulher está na Barra da Tijuca e eu aceitei o desafio de me tornar uma morena iluminada. Vamos lá? E aí, Robson, explica pra gente como é essa técnica. Então, Renata, essa técnica é uma técnica bem simples e fácil de fazer. A proposta que você é morena é só te dar uma luminosidade, sem marcações e sem uma expressão muito forte. Então, eu percebi que você tem pouca densidade no cabelo, seu cabelo é bem cacheado. Eu poderia usar uma técnica direta com o cabelo cacheado, mas como eu quero suavizar o seu morena iluminada, eu vou escovar o seu cabelo e vou aplicar uma técnica rápida. Tá ansiosa pro resultado? Bastante. Então, dividi ele em 4 sessões, vou alinhar seu fio para daí começar o processo, tá? Então, Renata, já alinhei seu fio, já fiz a minha divisão e agora a gente vai começar o processo. Preparada? Então, bora. Mecha já finalizada. Agora a gente vai pro lavatório, Renata, para poder fazer a tonalização delas, tá bom? Tá ansiosa? E aí, Renata, gostou? Mas o resultado é só aí no estúdio com vocês. Adorei! Muito bom também, adorei. Toda iluminada. Eu estou aqui com ele, o Robson França, que fez essa transformação. Obrigado pelo convite. Na Renata, eu Boa que tarde agradeço. a todos. Agora, olha, linda, maravilhosa, mas a gente sabe que essa técnica, uma vez que você morena, como eu sou, tá bem resistente, bem resistente. Você vai ter que ter mais cuidado com os cabelos agora. Claro. Hidratação, né? Mais produtos e mais cuidados, não é, Robson? A proposta do moreno iluminada, né? É para trazer que a cliente venha menos do salão, que ela venha poder ter essa manutenção com os produtos que hoje tem no mercado, como os livinhos, os protetores solares, e ela vai conseguir tratar esse cabelo sem essa frequência de quem tem feito mecha, que expõe muito o cabelo. Sim. E até porque a raiz dela continua morena, Exatamente. Né? Não precisa ir com aquela frequência de retoque de raiz. Não. As morenas, elas têm uma resistência, como mesmo você falou, de se tornar iluminada. Mas a proposta é suavizar, não marcar a expressão. Entendeu? E o que é que você trouxe aqui? Vamos lá na bancada. Tem um produto aqui que eu amo, mas eu não posso falar agora. Mas eu amo esse produto aqui, olha. Esse é maravilhoso. É maravilhoso. Mas me fala, quais são os cuidados agora para uma morena que resolveu iluminar o cabelo? Então, é legal que ela faça de 15 em 15 uma cauterização nos fios e durante a semana ela pode fazer a manutenção tanto no salão quanto em casa. Hoje a gente tem várias referências de produtos com protetores solares e também que ajuda na manutenção do fio.
do cabelo, no caso, né? Deixa eu te falar uma coisa, para cada tom de cabelo, né, a gente sabe que tinta não clareia tinta, né? No caso, a Renata tinha um cabelo virgem. Sim. Ela nunca tinha feito transformação, né, Sim. Renata? Nunca tinha mudado. Não. Sim. Seu cabelo era virgem, né? Porque a gente sabe hoje, Robson, uma coisa que a gente observa muito, existem vários estilos. A gente tem a californiana, vai falando, luzes, como você citou. Exatamente, ombre ré, entre outras, Sim. né? São vários assuntos, aí daria várias pautas. Sim. No caso da Renata, você usou, isso é uma novidade, que é o moreno iluminado ou tem outro nome específico? É o moreno iluminado, né? Tá, que você não vai na raiz, você só faz as pontas, Exatamente. dá uma nuance, ela continua morena. Exatamente, de desbotamento natural. Essa nuance, ela é feita através da junção entre o louro com o marrom. E os cuidados com o cabelo da Renata agora vai ser o quê? Pode lavar todos os dias o cabelo? O cabelo da mulher brasileira costuma ser mais oleoso, né? Até pelo nosso clima aqui. Dizer que estraga o cabelo lavar todo dia, não. Mas, se houvendo necessidade, evitar lavar dia sim ou dia não. Isso que a água estraga o cabelo, assim, a água doce, no caso, isso aí é mito. Tá. A pessoa pode estar lavando o cabelo todo dia. E essa técnica pode ser feita tanto em cabelos lisos, quanto em cabelos cacheados, cabelos crespos. Com certeza. A mulherada aí, as louras, as morenas, qualquer uma pode ficar uma morena iluminada. Exemplo, uma loura. Mas como eu vou virar uma morena iluminada se eu sou loura? Consultando o seu profissional, ele vai suavizar o fundo da cor e fazer uma morena iluminada no cabelo. Ou seja, quem é loura pode sim se tornar uma morena iluminada, sem problema. Nós temos recursos para isso. E vamos hidratar agora? Vamos hidratar. Vamos hidratar de quanto em quanto tempo? Agora a Renata vai ter que fazer essa hidratação nos cabelos. Pode fazendo, tá, Robson? A gente vai conversando. O cabelo da Renata é um cabelo cacheado. Então, os cabelos cacheados, eles têm a curvatura. Sim. Então, expõe mais a cutícula ao ressecamento do que os lisos. Então, a Renata pode estar fazendo uma cauterização de 15 em 15, nutrição uma vez por semana, mas não esquecendo de usar os leave-ins. O cuidado vai redobrar um pouquinho, né? Hoje nós temos leave-ins como esse, que são 10 em 1, ou seja, cuida da aparência do cabelo, protege a cor, evita o frizz, que o cabelo cacheado, ele produz muito frizz, né? E suaviza e também hidrata o cabelo. Sem contar também que hoje eles têm fatores, tanto de proteção térmica, quando ela quiser escovar, quanto ao sol, né? A exposição do sol, né? Então tem que ter todos esses cuidados. Lavar não tem problema de lavar diariamente. Não tem problema de lavar diariamente, porque ela vai estar sempre tratando, né? O cabelo cacheado, ele exige muito dos cremes de pentear sem enxágue para poder manter os cachos. Agora, essa dosagem do creme de pentear, hein, Robson, tem que ter cuidado, porque tem muita gente que passa o creme de pentear e sai com o cabelo com uma quantidade de produto muito grande. O que vai trazer resíduo também, pode dar caspa, entre outros fatores, não é? Exatamente. Eu sempre indico às minhas clientes usar os cremes de pentear sem enxágue 4 dedos da raiz para baixo, não depositar direto na raiz. Por quê? A maioria das mulheres, como eu disse, brasileiras, tem a raiz muito oleosa, então se depositar muita nutrição pode causar isso que você disse, sim. Então é legal comprimento e ponta, entendeu? Até os próprios leave-in. Olha, quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Muitíssimo, dizer que a Renata ficou uma gata. Música da Renata, por favor. A nossa Renatinha. Vamos desfilar agora, né, Renata? Nós queremos desfile tá? Desfugida. Vamos lá. Vai ser o cabelo que vai só desfilar, linda, ficou fabulosa. Linda, muito linda, minha Rezinha. Parabéns, viu? Muito bom. Tá aí, olha, dica pra você de casa que deseja, né, ser uma morena iluminada. Tô pensando, tá? Vamos lá. Estou pensando. Eu demoro nesse processo de mudança desse cabelo. Tem um apego a esse cabelo. Mas você vai gostar do resultado final. Ela também ficou resistente, mas verdade, no final... mas o resultado foi ótimo. Olha, obrigada, Robson. Muito obrigada, Renata. Maravilhoso, né, gente? Agora, olha, dá só uma olhadinha que depois do intervalo nós vamos conhecer o projeto de fotografia e moda que valoriza a autoestima de todas as mulheres. Projeto Lulus. Daqui a pouco, eu te espero. Oi, gente. Hoje
Hoje eu vou dar uma dica de como vocês podem usar uma camisa para fazer uma saia ou um cropped. Fica muito legal e vocês podem usar a camisa do pai, da mãe ou até do namorado de vocês. De volta com o nosso Band Mulher. Olha eu aqui de novo. Sabe aquela produção maravilhosa para fazer uma capa de revista? Roupa, cabelo, maquiagem, enfim, tudo isso. A gente vai falar disso agora com Mulheres Comuns. É um projeto maravilhoso que chama Lulus, para elevar a autoestima das mulheres. Eu estou com ele aqui, esse querido, super diferente, gente. César Dutra, meu amigo, que faz esse projeto aí pelo Brasil inteiro, elevando a autoestima, trazendo assim uma nova forma de se olhar, não é? Verdade, verdade. Gente, que maravilhoso. A gente está aqui também com essa mulher toda bonita, que vai contar um pouquinho da história dela, né, pra gente, que participou do projeto. Sim. É isso, César? Verdade. Há 2 anos atrás, né, Elaine, a gente se conheceu
E a Elaine fez o projeto Lulus, que foi uma experiência muito bacana. E é sempre uma experiência interessante, tanto para mim, né, como fotógrafo, como para as mulheres que são clientes. Bom, ela pode falar melhor. Elaine, fala pra gente. Você estava passando por algum momento na sua vida que precisava despertar? Como que foi chegar até o projeto do César? O projeto do César, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida, né? Chegou num momento delicadíssimo, um momento de uma grande tempestade pessoal, em que ele me fez uma pergunta antes do projeto ser executado, qual era o meu interesse e do que eu queria revelar com o meu projeto Lulus. Falei, bom, César, eu quero pensar a Elaine mulher. Elaine mulher. A Elaine mãe, a Elaine esposa, a Elaine amiga, a Elaine filha, enfim, todas as faces de Elaine, eu queria a Elaine mulher. Então, buscar a Elaine de volta. E foi isso que aconteceu. Foi revelador, foi um projeto que trouxe muito mais do que eu esperava. E quando levantou... você se olhou... Sim. Você, de certa forma, Elaine, a gente vai passando pela vida, né? Aí vem as atribuições, as nossas escolhas, depois as atribuições, a correria. E em determinados momentos eu escuto de muita gente, muitas meninas, assim, eu esqueci de mim. Eu esqueci um pouquinho de mim. Sim. E daí você se reencontrou com essas fotos? Sim. Eu ali pude ter um resgate, né, de questão de autoestima, um resgate do tempo todo que eu parei de me ver, me olhar com tanta profundidade no espelho e olhar a Elaine mulher. Então, eu tive o privilégio de, através do trabalho do César, poder reencontrar, ter a coragem de postar fotos. Eu não fazia isso antes, né? O projeto Lulus foi o meu empurrão. E as pessoas gostaram muito. Eu tenho muitos novos seguidores por conta do projeto Lulus. Olha que legal. Né? Agora, César, como que surgiu a ideia do projeto e por que o nome Lulus? Lulus. Então, a ideia do projeto surgiu... Eu trabalhei muito tempo, trabalho com moda, né, com publicidade. E a gente que acompanha isso de forma mais profunda, a produção desse material, a gente consegue, com o tempo, ir percebendo que tudo aquilo que a gente ajuda a promover não é tão real assim, né? A começar pelas fotos, por exemplo, as imagens que você vê em capa de revista passam por um processo, muitas vezes, de manipulação grande. Então, esse material acaba chegando para um público de mulheres que são comuns, e que acabam consumindo esse tipo de imagens, gerando uma expectativa, às vezes, desonesta. Porque no final das contas... Porque muita gente se olha e fala assim, gente, que perfeição, não é, Lloyd? Sério, olha que coxa, que corpo e tal. E muitas vezes está manipulado, né? Sim. É isso? Exatamente. E por ter vivido na minha própria história um processo de reencontro com a minha própria identidade, né? E ter descoberto isso através da fotografia, eu resolvi criar o projeto justamente para ser uma alternativa mais honesta da mulher, sim, poder sentir uma capa de revista, mas a partir de um projeto que é feito especialmente, exclusivamente para ela, né? Desde o cabelo, desde a locação, desde do estilo. Então, o projeto surgiu dessa reflexão, né? De poder oferecer para a mulher uma alternativa mesmo de ter tudo isso, mas de uma forma mais personalizada. Quem pode ser fotografado nesse projeto? Todas as mulheres, de todas as belezas, de todos os estilos, de todas as idades. Isso é importante. Elaine, as suas fotos, temos aí? Temos, Deixa eu ver, gente, ela arrasando. Essa é Elaine? Sim. Uau! Uau, Elaine, que linda, hein? Sobre a batuta de César Dutra. Olha, gente, maravilhosa. Me conta. E daí, a gente está falando, né? Eu abri falando o seguinte, que para uma capa de revista, né? Você tem toda a escolha da roupa, o que vai usar no cabelo. Esse processo também existe no projeto? Sim. E você não respondeu por que o nome Lulus, tá? Porque o nome Lulus. Então, vou voltar. Lulus vem da ideia de... Existe o Clube do Bolinha. Sim, o da Luluzinha. E tem da Luluzinha. Então, por ser um projeto voltado para mulheres, veio esse nome. A gente trocou o S pelo Z. Como é um projeto de fotografia, então Luz tem muito a ver com isso. A ideia da logotipia, né, do logo, é muito interessante porque é uma junção de 3 elementos. Que um tem a ver com o sol, que tem a ver, eu pensei assim, vamos
brincar com essa coisa da explosão de energia, que tem a ver com o momento da mulher onde ela se sente forte, maravilhosa e iluminada. Juntamos com o elemento do flash da câmera, né? Onde a mulher ela pode se sentir especial como uma capa de revista. E eu optei por colocar uma flor, que eu não queria que fosse uma flor que tivesse aspecto de flor. Então a gente escolheu a flor de leão, que é uma flor que quando você assopra ela se dissipa. Então tem a ver com a questão da liberdade, né? Juntamos tudo juntamos tudo e criamos a imagem do projeto. Lindíssimo. Uma das coisas que a gente observa vendo as fotos aí, você trabalha muito esse projeto junto à natureza. E que é um diferencial também. Você não vai muito para estúdio fechado. Não. Você faz um link da mulher, a natureza da mulher e a natureza mãe, né? Exatamente. O que acontece, Gardênia? Se a gente leva para um estúdio uma mulher que não está acostumada a ser fotografada, ela pode se sentir tímida. E, às vezes, essa timidez faz com que a gente perca a essência, que é aquilo que ela está querendo revelar, né? Então, eu gosto de levar para fora, para ter esse contato com ela. Uau, gente, olha que gata. Muito bacana, né? Fala. Justamente por isso, para ela se sentir mais livre, né? E mais natural também, mais natural. Porque o roteiro das fotos, né? O projeto é feito em cima de um roteiro baseado no lifestyle de cada mulher. Então, por exemplo, a Elaine é uma mulher urbana, né? E tanto que algumas fotos foram em cima de um prédio em Copacabana. Nossa, linda, aqui tem umas fotos aqui, olha, com a Torre Eiffel. Isso é montagem que você fez ou tinha essa torre em algum lugar? Muito legal. A Elaine também é uma mulher que gosta de viajar, então a gente conseguiu linkar vários elementos para compor o editorial dela. Ô, Elaine, quando você chegou em casa e você falou... O biotipo favorecia carreira internacional e não era uma coisa muito bem entendida, muito bem aceita. Sim. E como eu havia casado primeiro, eu escolhi priorizar o casamento. Mas ficou, de certa forma, uma frustraçãozinha por não ter seguido uma coisa que a gente vê notoriamente, não é, César? Que está impregnado nela. Sim, ela é super elegante, fotografa super bem, né? Maravilhosa, tem atitude e pode ainda seguir essa carreira, concorda? Certeza, olha aqui, certeza. Gente, maravilhosa. Foi onde ele tirou a Elaine de novo. Olha isso aqui. Diferente, né? É muito cheia bacana. De atitude. Ele resgatou a Elaine através da fotografia, né? A fotografia tem esse resgate, César? O jeito que você se olha... Aliás, primeiro que começa... Né, com relação a quem está fotografando. Eu acho que a sensibilidade de um fotógrafo faz toda a diferença na foto. Sim, E aí depois, para quem se olha, diz, poxa, olha eu aqui. E até mesmo a nossa relação durante o processo, né? Ele faz um acolhimento muito especial e nos deixa confortável e nos ajuda de uma maneira muito humanizada. Isso é muito bacana. Ô César, você não é do Rio de Janeiro, você é de fora. Eu tive a oportunidade de conhecer César através de uma grande amiga, a Sal Moretti. Quero mandar um beijo pra Salzinha, tô com saudade. Sal, por favor, né? Vem aqui no Band Mulher. E aí, César, a gente fez até umas fotos. Fizemos, é verdade. Inclusive, essas fotos que vocês veem aí na abertura do programa são do César. O César é um amigo. E daí o César vindo visitar o Rio de Janeiro, eu falei, não, tem que levar o seu projeto, porque realmente é interessante. Tá a Elaine, né, que traz esse exemplo, né, de resgate, da autoestima, de reencontrar essa mulher que foi perdida, né, lá no passado, enfim. Quando que você volta no Rio de Janeiro, César? Olha, Gardênia, eu tô sempre por aqui, né? Eu sou um gaúcho que mora em São Paulo, mas até em função da fotografia, eu acabo viajando muito, porque, por exemplo, o Projeto Luz é um dos projetos que eu atendo o Brasil todo. Então, a gente vai até o cliente, a gente monta todo esse processo. Olha o álbum maravilhoso que ele entrega. Atrás tem o selo da Luluz. É maravilhoso o selo da Luluz aqui, lindo, muito legal o selo.
Então, olha, eu Tô quero... sempre por aqui. Tem um CD com as fotos, Eu quero te agradecer, né, por ter vindo contar um pouquinho. Elaine, muito obrigada. Elaine Aspen, né? Meu. Sim. Nossa, nome maravilhoso também, né? Então, toda chique, o nome tudo chique. Elaine, quero te agradecer, te parabenizar por ter se reencontrado, né? Acho que a gente tem que fazer isso de vez em quando, buscar, né, se reencontrar. Sim. César, te parabenizar pelo projeto, te convidar a vir outras vezes aqui no nosso Band Mulher, pra gente sempre alertar que sempre é possível. Sim. A gente está falando aqui de fotos, mas no geral do resgate da autoestima, do amor próprio, Sim, que isso é fundamental. Com certeza. Tá? Bom, eu deixo o meu agradecimento pelo convite e também um desafio. Né? Já sei o que ele vai falar, que ele me cobra há séculos isso, gente. Cadê o teu projeto, Luluz? Cadê o teu projeto, Luluz? Prometo que eu vou fazer. Vamos? Prometo que eu vou fazer. Então tá a gente faz e mostra aqui no programa, perfeito, combinado? A próxima vez que você vier. Vamos conhecer a nossa diva de hoje no Band Mulher? Vamos lá. Meu estilo é um estilo muito básico, eu sou muito básica, eu gosto de roupas mais simples, eu não gosto de coisas com muita estampa, cores muito fortes, eu gosto de cores mais pastéis, tons pastéis. Minha pele eu passo todo dia, de manhã eu passo um sabonete para acne, porque minha pele é bem oleosa, e de noite a mesma coisa. Minha maquiagem é simples, eu passo só uma base, passo um pouquinho de lip tint, que é um batomzinho líquido muito parecido com um esmalte. Eu passo um pouquinho aqui na região onde passo o blush e na boca para ficar mais vermelhinho. Eu gosto muito de usar anéis, mas no momento não estou usando anéis. Eu gosto muito de usar pulseiras, principalmente pulseirinha de pano. E brincos, eu amo usar brincos grandes, assim, acho muito bonito. Meu nome é Marcela Nunes, eu sou diva. #divando. Uau, que diva, Marcela! Olha, #divando e amanhã, sexta-feira, a gente vai dar o resultado da Diva das Divas. Não é um concurso, gente, é um carinho do Band Mulher para vocês. Todos os dias, de segunda a quinta, nós mostramos uma diva aqui no programa. Na sexta-feira, os nossos convidados escolhem a diva da semana. No final do mês, a gente escolhe a diva do mês das 4 divas que foram escolhidas nas semanas. É isso aí, a gente vai dar um presente para essa diva das divas, mas todas são divas. Olha, César, obrigada, parabéns. Elaine, parabéns. Obrigada. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um beijo bem grande para vocês e até amanhã. Tchau.